Muitos quadrinhos de super-heróis famosos acabaram conquistando um público porque os autores conseguiram pegar aqueles personagens fantasiosos e trazer para o nosso mundo, tornando tudo aquilo um pouco mais palpável, um pouco mais real. Isso se popularizou nos anos 80 e 90 por conta de Watchmen do Alan Moore e Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. O interessante é perceber que o Kurt Busiek, o Alex Ross e o Brent Anderson perceberam isso e meio que tentaram subverter essa ideia. Porque Astro City é exatamente o contrário. Astro City é um quadrinho que pega as pessoas do mundo real e insere elas na perspectiva fantasiosa de super-heróis, fazendo assim meio que como se fosse o leitor enxergar o mundo de super-heróis e aceitar um pouquinho daquele extraordinário cotidiano como se fosse verdade. Em uma perspectiva fantasiosa e cotidiana, a revista Astro City número 6 vem com a proposta de falar de um problema que é bastante comum entre as pessoas e que no quadrinho está afetando os super-heróis, que é o excesso de trabalho. A edição número 6 de Astro City vai tratar entre o encontro do Samaritano e da Vitória Alada. O Samaritano é como se fosse um análogo do Superman e a Vitória Alada da Mulher Maravilha. Os dois são super-heróis e não conseguem nem por um minuto desligar do trabalho deles de proteger as pessoas. E aí em um certo dia os outros super-heróis vão combinar de ficar de guarda para deixar que os dois tenham um dia de folga. E a partir disso a história começa. Os dois se encontram para jantar e aí chegando no restaurante você já percebe que na verdade eles não conseguem se desconectar disso, porque eles estão o tempo todo pensando e até falando das tarefas. E o pior de tudo, eles levam com eles alguns aparelhos que ficam informando as notícias da cidade, o que está acontecendo, ou seja, o que eles deviam estar fazendo naquele momento, que eles acreditam que deviam estar fazendo. Isso lembra muito o modelo de trabalho atual em que as empresas oferecem notebooks e celulares para os funcionários, tendo eles assim disponíveis praticamente 24 horas por dia. É comum você encontrar pessoas que têm um celular da empresa e que já receberam ligação durante a madrugada ou durante um momento totalmente inoportuno. Esses aparelhos portáteis de trabalho possibilitam que a pessoa trabalhe a qualquer momento, tendo o trabalho invadindo seu jantar, ou uma conversa entre amigos e até mesmo a sua casa. Isso não é só um problema de causar um excesso na carga de trabalho da pessoa, mas um constante estado de alerta em que a pessoa não consegue nunca descansar, tendo sua mente sempre ocupada com a ideia de que alguém pode estar te procurando porque pode ter acontecido um grande problema que você é necessário para ajudar. Lembrando assim o caso do super-herói que não consegue ficar em paz durante o jantar porque sabe que tem pessoas em perigo. E nos dois casos as pessoas estão com o aparelho, tanto o Samaritano e a Vitória Alada, quanto uma pessoa comum que só tem seu emprego. Durante o jantar eles começam a explicar suas origens e o modo como eles operam, né? O Samaritano, por exemplo, ele vem de um futuro distópico em que a Terra já estava destruída e ele foi enviado para o passado em uma missão de mudar a história e corrigir esse evento que destruiu a humanidade. E ele conseguiu realizar isso, mas pelo preço de perder toda a sua família, porque com a alteração da história, a sua família nunca nem nasceu. Já no caso da Vitória Alada, ela ganhou os poderes com a promessa de que ela ajudaria as mulheres. O quadrinho não deixa isso tão explícito, mas ela cita em um momento que essa foi a promessa dela no momento que ela ganhou os poderes, e essa é a mensagem dela, ajudar as mulheres. Não que ela não ajude os homens, mas ela diz que ela tem uma clara prioridade. Enquanto ela diz isso, ela fala sobre a ocupação dela, não só como super-heroína, mas também com escolas e outras coisas voltadas para a mulher mesmo, para que ela possa ajudar outras pessoas. E isso ocupa totalmente a vida dela, tanto que ela diz que ela não vê a mãe dela há 2 anos, que na verdade é a única família que ela tem. E é interessante perceber outro paralelo aqui que o autor coloca, que ambos os personagens não têm uma família, né, mas ela tem uma mãe que ela não contata, que na verdade ela tá perdendo tempo com uma pessoa que ela ama, e o Samaritano literalmente perdeu todo mundo por conta do trabalho dele. Isso lembra casos de pais que não dão atenção aos filhos, ou de casamentos que são desmanchados por conta do trabalho mesmo, em que a pessoa tem uma grande preocupação, ela não consegue se dedicar à família, prestar atenção no que os filhos, que a esposa fala, ou tem um grande estresse levando isso pra dentro de casa, descontando nas pessoas que moram com ela, que no fim amam ela e deviam ser uma relação à parte nisso tudo. Um ponto interessante é que quando os dois explicam as origens, eles começam a entrar em conflito um com o outro, achando que os motivos não são tão plausíveis assim para que eles percam, digamos assim, a vida por conta de suas causas. Eles veem que já é uma causa perdida, que eles não têm o que fazer, porque eles nunca vão poder salvar todo mundo. Lembrando inclusive que a pessoa ganha no caso de um emprego, aumento de salário, subida de cargo. Será que isso vale a pena em troca de talvez até perder sua própria família? É interessante porque esse conflito dos dois, vendo a perspectiva um do outro de uma forma externa, é um dos pontos mais importantes do quadrinho, porque eles acabam realmente discutindo e percebendo pontos sobre eles mesmos que eles não tinham visto, que o outro teve que apontar. Vendo de fora a situação, realmente parece um problema, em que eles não vivem, eles não têm nada fora o trabalho deles. Eles perderam família, perderam todas as possíveis relações sociais, a saúde mental, tudo o que eles tinham de importante se foi por conta do trabalho. E depois dessa discussão, os dois começam a conversar e o Samaritano, por um momento, pede que a Vitória Alada escute o nada, para que eles tenham apenas um momento de paz e quietude. Que eles possam esquecer do trabalho, não pensar sobre o que está acontecendo do outro lado. Na verdade, não pensar em nada, só aproveitar o momento mesmo. E o quadrinho praticamente conclui dessa forma.
Depois deles contemplarem o vazio e conseguirem desligar de tudo, finalmente eles conseguem se beijar. E talvez em muitos anos, talvez eles consigam ter tido um momento de paz, um momento de vida, de viver, não só de executar, fazer tarefas para os outros, porque você também é importante, você precisa realizar suas vontades, viver conforme que você acredita, para que a vida não sejam só tarefas e também felicidade e novas experiências. Depois desse momento de paz e do beijo, eles voltam pro trabalho, só que eles voltam pro trabalho de uma forma um pouco diferente. Eles voltam pensando que existe esperança, sempre existe esperança. Até para as pessoas que já estão contaminadas nas suas tortuosas tarefas cotidianas. Essas pessoas ainda podem viver suas vidas e serem felizes. Eu sou o John Holland dos Quadrinheiros, e se você quiser acompanhar outros trabalhos como esse, dá uma olhada no canal. Muito obrigado.